Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Aqui chegamos para mais um dia de estudo do livro de Atos. Nós estamos iniciando o capítulo de número 21, quando Paulo chega a Tiro. E eu vou ler aqui então Atos 21, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo número 6. Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, ou seja, em linha reta, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, estes discípulos, movidos pelo Espírito, Espírito em letra maiúscula, o Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles, os discípulos, voltaram para casa. Muito interessante essa passagem aqui. Nós vimos que Paulo sai de Mileto, ali uma grande tristeza, uma choradeira também, porque Paulo diz que não os veriam mais, ninguém se veria mais. Eles embarcam num navio que eles encontram, né? E eles rumam então em direção à cidade de Tiro, né? Quando eles chegam em Pátara, eles mudam de navio. A gente entendeu que mais pode ser muito provável que até então, até Pátara, eles seguiram num navio que havia sido fretado por Paulo, provavelmente, tá? E aí em Pátara eles encontram um navio que ia para a Fenícia, e eles então embarcam agora neste navio, e este navio chega a Tiro. Ficam 7 dias ali, muito provavelmente porque esse navio precisava ser descarregado e recarregado para seguirem viagem. Bom, nesse meio tempo, não existe nenhum relato de uma comunidade cristã que havia sido formalmente formada, né, ou oficialmente formada por Paulo ali em Tiro. Mas com certeza já havia uma congregação cristã e aquela comitiva, junto com Paulo, procurou os discípulos para terem um tempo junto com eles, uma vez que iam ficar uma semana ali naquele lugar. E eles encontram alguns discípulos. E estes discípulos que não são conhecidos de Paulo, eles, movidos, diz aqui, pelo Espírito Santo, recomendavam que Paulo não fosse a Jerusalém. Paulo não acedeu a este pedido deles. Ele não aceitou este pedido e ele prossegue viagem e ele vai até Jerusalém. Muito bem, irmãos. É aqui que eu queria hoje bater um papo com você. Por que Paulo ele vai? Por que Paulo prossegue sua viagem, mesmo sendo advertido pelos discípulos e sendo advertido pelo Espírito Santo? Enquanto eu falo, eu tento tirar esse chiado. E sendo advertido pelo Espírito Santo para não ir a Jerusalém. Aqui nós precisamos pensar algumas coisas, irmãos, algumas coisas muito interessantes que fazem sentido nesse momento. Veja bem, Paulo já sabia que ele encontraria problemas em Jerusalém. Por que ele sabia?
porque o Espírito Santo já havia falado com ele. Aqui, irmãos, quando os discípulos vêm e falam com Paulo, o Espírito só estava confirmando o que Paulo já sabia, né? Ele já havia falado em Mileto: olha, vocês não vão mais me ver. Né? Paulo se despede deles. Paulo estava pronto para morrer. Ele tinha uma missão que era levar as ofertas que por anos ele trabalhou. Essas ofertas ele ia levar para Jerusalém. E ele estava consciente que ele tinha este dever para fazer, certo? Quando esses discípulos chegam e falam, veja bem, aqui o que está falando? Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Mas quem recomendou foram os discípulos. Ou seja, o Espírito Santo revelou para eles que Paulo sofreria em Jerusalém. Só que quem recomendou que eles não fossem, que ele não fosse, foram os homens. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com algumas palavras que nós recebemos de forma profética, porque algumas coisas podem se colocar a perder. Olha, eu vou ler aqui algumas citações sobre este caso de alguns teólogos e de um pai da igreja. Olha, um dos teólogos, Robertson, ele diz assim: o dever chamava Paulo em voz mais alta que todas as advertências, ainda que ambas as vozes fossem de Deus. João Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja no século V, ele escreveu isso aqui, olha só. O dom profético, nesse caso, no dizer de Crisóstomo, foi mais uma manifestação do dom do conhecimento que mesmo do dom da sabedoria. Pois se por um lado o conhecimento sobre os tristes acontecimentos que esperavam o apóstolo em Jerusalém viesse da parte do Espírito Santo, os rogos para que ele não subisse para Jerusalém vinham dos profetas, certo? Outra coisa aqui que eu posso dizer, olha, de um outro teólogo. Ele, Paulo, estava com a razão. Podemos afirmar ousadamente, subindo a Jerusalém, a despeito das consequências. As advertências reiteradas, entretanto, servem de indicação do excessivo amargor de sentimentos com que os judaizantes e os judeus incrédulos estavam animados contra eles. Muito bem, legal. Então, nós vemos aqui o seguinte: o Espírito Santo falou para aqueles discípulos que Paulo sofreria nas mãos dos judeus. E o que aconteceu? Que estes que receberam essa palavra do Espírito Santo, eles julgaram a palavra do Espírito Santo em cima dos seus próprios sentimentos. E por amor a Paulo, né, ou por qualquer pessoa, olha, o Espírito me falou que você vai sofrer, então não vá. A conclusão, então não vá, não era do Espírito Santo, mas era do sentimento de cada um, certo? Olha só o que diz aqui, se a gente for um pouquinho mais para frente em Atos 23:11, depois que Paulo faz a sua defesa ao Sinédrio em Jerusalém, diz assim, olha, na noite seguinte o Senhor Jesus, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Gente, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: cuidado não com o Espírito Santo, mas com o sentimento dos profetas. Por quê? Porque o sentimento das pessoas pode pôr a perder todo o trabalho que Deus quer fazer. Nós precisamos tirar, meus queridos, as nossas decisões
com base no nosso próprio relacionamento com Deus e a nossa própria fé com Deus. Porque, veja bem, Paulo tinha a certeza, Deus já havia falado com ele, que ele iria encontrar oposições em Jerusalém, mas era para ele ir. Era para ele ir. Aqui o Espírito Santo, no coração daqueles discípulos, estava só testemunhando que era para ele prosseguir. Mas o problema é quando o profeta coloca a sua conclusão. Quando Deus te mandar falar alguma coisa, só fale o que Deus te mandou falar. Não o que você acha que você faria. Não. Só fale o que Deus mandou você falar. Não conclua nada. Então, meus queridos, a palavra do Senhor diz: não desprezais as profecias, mas provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Então, a gente precisa, meu querido, para tomar decisões nas nossas vidas, nós precisamos tomar decisões com base naquilo que nós próprios construímos com Deus durante a nossa carreira cristã. E não naquilo que os outros acham que é o certo a ser feito. Isso é muito importante. Isso é muito interessante. Então, aqui é óbvio que se a gente for pensar com a nossa cabeça de hoje, a gente poderia falar assim: por que Paulo não mandou outro entregar a oferta? E como ele tinha recursos, por que ele não foi direto para Roma? O mais fácil seria isso. Mas e o que Deus falou para ele? Não é o que eu acho, não é o que você acha, mas é o que Deus tem falado a nós. E é por isso que nós precisamos ter uma vida com Deus de muita intimidade. Porque é Deus quem tem a direção certa para mim e para a sua vida. Amém? Muito bacana essa passagem, muito interessante essa passagem e estarmos meditando aqui, certo? Na verdade, eu acho que eu mais meditei do que estudei a passagem. Mas cabia muito bem essa meditação hoje, ou não? Deus te abençoe. Amanhã nós voltamos. Amanhã não, segunda-feira nós voltamos em nome de Jesus. Fique na paz.